Ok, paramos mais ou menos aqui no último vídeo e, primeiro de tudo, eu tirei isso aqui da layer comum e coloquei aqui porque eu quero deixar ele separado. Eu resolvi que eu vou fazer furinhos em vez de fazer esses passadores aqui, porque eu já ensinei no vídeo passado você a fazer passador aí. Fica por sua conta colocar, se você quiser aumentar com Shift D, aumentar e colocar esse passador. Eu vou fazer furinhos porque assim eu te ensino alguma coisa a mais. Antes disso, eu vou esconder isso aqui com H e eu vou tentar ligar o Screencast Key, que já estava ligado, mas não estava aparecendo aqui. E essa versão está se comportando de uma maneira esquisita de vez em quando, ou de vez em sempre. Mas tudo bem, eu acho que é natural essas builds recém-colocadas apresentarem essas coisas. Vamos tentar resolver de outra forma. Eu vou com isso para o modo de edição. Antes disso, é o seguinte, eu também identifiquei que é mais fácil eu aplicar o Subdivision Surface para eu fazer outras modificações aqui, tá? Então, no modo de edição eu não posso aplicar o Subdivision Surface, porque ele não aceita, mas aqui no modo objeto eu posso aplicar clicando aqui nessa setinha, tá? E clicando em Apply. Isso é outra inovação do 291 no layout. Agora a gente tem aqui essa possibilidade e indo para o modo de edição, pode observar que agora a gente tem essa parte aqui, pode ver bem justinha, justinha com as outras, ela chega a ficar até quase que encavalado. Então eu posso usar aquilo que eu já citei para você em vídeos anteriores, acredito que eu tenha citado, a suavização de vértices, e aqui é uma coisa muito boa. Opa, eu cliquei na coisa errada. A suavização de vértices, Smooth Vértices, tá? Aqui tem o Smooth Vértices, eu posso aumentar a repetição 2, 3, 4 vezes, tá? E você pode ver que junto com esse outro aqui, se eu clicar de novo, eu vou conseguir uma suavização melhor ainda. Então, eu posso selecionar essa parte aqui, eu posso ir com esses dois aqui para cima, para colocar ele no mesmo nível dos outros. Vamos lá. Ótimo. Agora, eu posso selecionar essa parte de dentro aqui e clicar em S, para separar um pouquinho mais dessa parte de fora, tá bom? Tendo aplicado já o modificador, eu posso fazer o seguinte, eu posso tentar colocar os furinhos aqui nessa mesma proporção. Então aqui tem 5, eu posso tentar colocar o seguinte, eu tentei colocar um do lado do outro eu digo esse e esse aqui para contar 5, e não deu muito certo, ele dá um resultado muito esquisito, tá? Agora, se eu colocar separadinho assim, 3, 4, aqui, 1, 2, 3, 4, funciona direitinho. Eu não entendi por quê, mas nada impede depois de eu modificar a altura desses buraquinhos aqui. Ctrl Shift B para usar o bevel de vértices. Ctrl Shift B foi o atalho que eu usei, tá? E agora eu posso aumentar o número de segmentos aqui para eu conseguir depois usar esse outro addon, que é Loop Tools. Se você não tiver isso aqui, quando você clicar com o botão direito no modo de edição, você procura no Preferências, Addons, Loop Tools, porque ele vem junto com o Blender, só você habilitar, tá? E você escolhe Círculo, tá bom? Ok, agora, próximo passo é você fazer Ctrl menos e você vai ter somente o centro dos buraquinhos aqui, dos círculos, somente o centro dos círculos selecionado. Aí você clica em X e clica e delete vértices. Então você tem todos os furinhos selecionados, tá? E clicando em arestas aqui, né? Você pode selecionar
cada uma. E acho que dá para você explorar o Shift G. Deixa eu tentar ligar esse. Então vamos ligar. Vamos selecionar esse aqui. É lógico que eu não quero esse aqui. Nem esse, nem esse. Eu só quero o redondinho. A parte redondinha. Então, você pode tentar Shift G, por exemplo, para você selecionar similares, tá? Muitas vezes você dá sorte. Seleciona um só e consegue bons resultados. Então, quantia de faces em torno de uma edge. A gente conseguiu selecionar todos os outros buraquinhos, tá? Mas tem esse aqui também. Mas é mais fácil você apagar do que você ficar selecionando buraquinho por buraquinho. Então, vamos lá. Ctrl Z. Você pode tornar seleta a sua seleção acrescentando ou apagando. Então, Shift Z é só aqui que eu quero desselecionar. Então, C. Aqui eu tiro essa seleção aqui, fica mais fácil. Shift Z. Ótimo. O que eu posso fazer então? Eu posso clicar em E e ir para frente um pouquinho com isso, em X. Logicamente que aqui embaixo eu não vou conseguir o mesmo resultado porque ele está no outro ângulo, tá? Então, eu vou tentar levar aos poucos assim. E Shift E, S, não dá certo, tá? Por quê? Porque eu tô com uma seleção aqui, com um ponto pivô de transformação de ponto médio, tá? Então, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, eu vou passar aqui para origens individuais, tá? Então, X, abre um pouquinho, S, e eu volto para trás para completar a história aqui dos vãos, dos buraquinhos, tá? E o que acontece? Acontece que agora você entra no modo objeto, você vê que ficou uma porção de marcas pretas. Eu tentei algumas alternativas aqui, tentei fazer um clean up. Aonde que tá? Aqui um clean up. Não houve muito resultado nem aqui nem no modo de edição, mas um retorno que teve foi eu aplicar mais um Subdivision Surface. Ele deu uma limpada legal nas faces e deu para ter uma posição mais decente a respeito dessa bota, tá? Então agora, para eu voltar àquela tira que eu já tinha feito aqui, Alt H, ela tá aqui, Ctrl S, tô salvando essa melhoria que nós fizemos, tá? Tô colocando na vista de câmera e no próximo vídeo, então, a gente começa essa tormenta aqui que vai ser um tormento fazer com curvas, tá? Posso até mudar de ideia, se eu não tiver muito animada, eu posso mudar de ideia e fazer primeiro a escadinha aqui. Mas de qualquer forma, fica aí a informação sobre como você faz esses buraquinhos de forma rápida, não tendo que tecer um por um, tá? Se você gostou, dê um like. Se você não gostou, dê um dislike. E se puder, me fala porque não gostou, quem sabe eu melhoro para o próximo